Olá, pessoal, prazer. Eu sou o Daniel, tá? Eu tô aqui com o meu grupo, que é o Michel Mendes e o Vitor Fagundes, e hoje nós vamos apresentar aqui para vocês uma análise comparativa do ciclo de vida de uma escova de dente modular em comparação com uma escova de dente convencional que nós temos, né? Então aqui já tem o spoiler, né, do nosso produto. Essa aqui é a escova de dente modular que a gente modelou e que a gente está propondo, né, para o mercado. Depois eu vou falar um pouquinho melhor sobre ela. Mas aqui começando, né, a introdução, qual que é o desafio da escova de dente convencional que nós temos hoje, né? A gente sabe que a escova de dente ela é um produto, né, que ela é essencial para nossa saúde bucal e nossa saúde como um todo, né? Só que o problema disso é que a rotatividade dessa escova é muito alta. A gente sabe aí que o Inmetro ele recomenda a troca dessa escova a cada três meses, né, devido à deformação das cerdas. Né? Então, conforme as cerdas vão se deformando, a gente precisa trocar essa escova de dente. A gente sabe disso bem, né? E isso gera muito impacto para o meio ambiente. Isso gera muito lixo, isso gera muito resíduo, né? A gente sabe que ao longo do ano a gente tem várias escovas que são descartadas, né? Então, isso é um grande problema também porque o material dessa escova, ela é um multimaterial, né? Então ela é composta de mais de um plástico, por exemplo. Então isso inviabiliza a reciclagem dessa escova de dente. E daí elas sempre vão para o aterro, ou elas acabam parando em outros lugares que a gente vai acabar não tendo controle, né? Isso é um problema muito grande, dada a nossa indisponibilidade de terra para aterros sanitários futuros, dado a não rastreabilidade para onde vai esse resíduo, né, que nós temos hoje. Então, visto tudo isso, esse problema ambiental muito grande, nosso projeto aqui ele vai propor, né, um design, né, um redesign dessa escova, para viabilizando a maior sustentabilidade deste produto. Tá? Então, a gente vai aqui, o nosso design modular, né? Então a gente vai ter, primeiramente, aqui as nossas características, né? Então a gente vai ter uma redução de material, a gente vai ter um cabo durável, tá? Esse cabo aqui, ele é 100% de alumínio reciclável e ele é durável, a gente vai fazer uma análise de ciclo de vida dele. Então, essa redução de materiais, né? Então, considerando que ele vai ser reutilizado e que esse pedaço aqui da escova, ele é vazado, né? Então tem uma redução de materiais muito grande. E a seleção desses materiais, conforme eu falei, aqui a gente tem um cabo de alumínio 100% reciclado, né? Então o impacto de produção ele chega a ser 13 vezes menor do que um cabo virgem, por exemplo, né? Então, a facilitação do fim de vida, né? Porque esse design, ele permite a segregação, né, para reciclagem desse alumínio e da cabeça, que essa cabeça ela é um refil. Então a ideia é que a cabeça seja substituída e não o corpo, né? Então a cabeça ela é um refil 100% reciclável, tá? Então essa é a nossa proposta. E aqui a gente tem os modelos, né? Então a gente vai ter um modelo 3D convencional e um modelo da escova modular. Tá? Então, a versão A é a escova convencional, então ela vai ser uma escova ali que é totalmente descartável, sem política de reciclagem e com embalagem PVC ou PET. A questão da embalagem também é um grande problema, porque essa embalagem PVC ou PET, ela, ela vai também, ela não consegue ser reciclada também, né? E ela tem um peso muito grande também, muito maior do que teria no caso a nossa. Então a gente vai ter aqui um corpo rígido mais uma cabeça de PP, né, feito em PP, com 0,017 quilos de peso e as cerdas, né, dali feito em PA 666. Então, a nossa versão, né, que é a nossa proposta, a versão B, que é a escova modular, um eco-design, ela vai ter um design de desmontagem com cabo durável e refil substituível. Né? Então, a gente vai ter um cabo ali de alumínio 100% reciclado, como eu falei, que vai pesar 0,0125 kg, uma cabeça, né, que é uma cabeça refil, com PP reciclado, que vai pesar ali 0,0016 kg, e uma cerda refil, né, que vai ser o PA66, que vai pesar ali também seu valor muito significante, que é muito, muito leve. Né? Bom, agora vamos calcular a avaliação do ciclo de vida e os cálculos de sustentabilidade do produto, né? A nossa premissa foi comparar os dois, utilizando a unidade funcional de prover saúde bucal para 1.000 indivíduos durante um período de 2 anos. A gente escolheu essa metodologia porque se enquadrava mais na filosofia do nosso projeto, que é comparar a sustentabilidade de um produto modular versus a de um produto descartável no longo prazo. Para fazer isso, a gente acabou comparando dois lotes. O de escova convencional contém 8.000 escovas completas e 8.000 embalagens padrões, porque a gente considerou a rotatividade recomendada pelo Inmetro de 3 meses. E o sistema modular, um lote com 1.000 cabos duráveis, 8.000 refis, 1.000 embalagens padrões e 7.000 embalagens reduzidas, que são as embalagens do refil avulso, né? Utilizando o ecoindicador 99 como parâmetro para o cálculo, foi dada uma atribuição ao sistema convencional de 51.844 pontos e do sistema modular de 7.749. Essa diferença grande se dá principalmente pela diferença de volume acumulado depois de 2 anos desses dois produtos. E
pelo menor valor atribuído ao alumínio. Ele tem um indicador muito menor do que o plástico PP virgem. Agora, falando um pouco mais dos processos utilizados na confecção das peças, dos produtos, para o nosso estudo, a gente considerou dois processos principais: a injeção do plástico e a extrusão do alumínio. A injeção do plástico é o único processo que a gente considerou na escova convencional, tanto para o nylon quanto para o plástico PP. Já a escova modular usa a extrusão do alumínio para fazer o cabo do alumínio. E aqui é interessante a gente reparar que a injeção do plástico tem um indicador menor do que a extrusão do alumínio, né? 21 do plástico contra 72 do alumínio. Porém, novamente, a diferença de massa acumulada no sistema modular, que você só vai precisar fazer o cabo uma vez, versus o sistema convencional, de que você vai usar 8 vezes mais material em plástico, compensa, totalizando aqui uma diferença de 1.700 pontos no total acumulado entre o lote do sistema modular e o lote do sistema convencional. Agora, entrando um pouco mais nos detalhes da logística, nós consideramos os seguintes fatores. A gente considerou uma rota marinha de um porto do Rio de Janeiro até um porto de Lisboa, que dá 7.724 quilômetros. E no ecoindicador, esse meio de transporte é um dos menor impacto ambiental, contribuição de 1,1 milipontos por tonelada quilômetro. Então, a massa total dos lotes é o principal fator nesse quesito. Aí, comparando os dois lotes, os de escovas convencionais têm 172 quilos e um volume de 0,25 metros cúbicos. Já o de lote modular tem uma massa total de 50 quilos e um volume de 0,15 metros cúbicos. Então, a diferença de massa é muito grande no acumulado e isso se converte na diferença de impacto do transporte, onde o lote convencional acumula 1.461 milipontos e o lote modular acumula somente 416 milipontos. Bom, para falar um pouco do ciclo de vida do material, a gente tem o usuário, né? Ele conecta o refil ao cabo durável, a ponta, né, ao cabo de alumínio, e utiliza de forma idêntica ao convencional e tem a troca de refil a cada 3 meses, né? Já a fase de descarte, o design possibilita, né? A modularidade possibilita com que o refil seja retirado e o refil, a haste do refil é reciclada, ou a parte das cerdas são enviadas para o aterro devido à sua composição. Bom, para falar um pouco da. Agora aqui um panorama geral, analisando os impactos de todo o ciclo de vida dos dois produtos. A gente consegue ver que a principal diferença, né, da pré-produção são os materiais e a quantidade de material utilizado para produzir a escova modular. Esse era esperado para ser a grande vantagem dela mesmo. Fora isso, na produção, ela também é consideravelmente menor. Na distribuição também, porque ela depende totalmente da massa total. E no descarte, ela recebe uma atribuição negativa, que significa que a utilização do alumínio reciclado gerou créditos por estar evitando de estar extraindo o alumínio in natura, né, que é um processo com um valor altíssimo no indicador 99. Então, quando a gente recicla ele, a gente fica com um crédito negativo alto por estar deixando de utilizar aquele resultado. E aí, o total do somatório de todos os pontos é esse. O lote da escova modular acumulou menos 2.185 pontos e o da escova convencional 56.852. Já sobre o modelo de negócios e desafios, né, existe o modelo por assinatura, né, que ele não visa o varejo tradicional, mas sim um serviço de modelo de produtos como um serviço. Então, existe a taxa de adesão, existe uma assinatura, e isso acaba gerando uma receita recorrente, a fidelização para o fabricante e a geração de uma, de um fluxo de caixa constante para o fabricante. E existe conveniência e sustentabilidade para o consumidor. Já as nossas dificuldades encontradas, a modelagem 3D, o encaixe preciso entre o cabo de refil foi muito, muito, muito
dificultosos. Já a estimativa de massa real das cerdas também, a gente precisa encontrar um parâmetro correto. A escolha dos processos equivalentes, né, com o indicador e os cálculos volumétricos para a capacidade do container na distribuição foram alguns dos fatores.